Olá, Nuno Viegas, Nuno do Fumaça. Desde 2018 que temos estado a investigar o policiamento de bairros catizados, as pessoas que neles habitam e os polícias que lá trabalham. É um trabalho conjunto com a revista digital de jornalismo narrativo Divergente e é, por larga margem, o maior que alguma vez fizemos. Temos mais de 200 gravações, são muitas horas de brutos, incluindo uma centena de entrevistas, 30 delas a polícias atuais e já fora da profissão. Pessoas que maioritariamente aceitaram falar connosco, violando a lei da rolha imposta pela hierarquia das polícias portuguesas. Estamos a aproximar-nos do fim dessa investigação. Metade da série fica escrita nas próximas semanas, 7 de 13 episódios totais, por agora. De vez em quando aparece um novo. Já acabámos a verificação de factos do início da série. Temos design e ilustrações para um site interativo, multimédia, e vamos começar a edição de som daqui a uns tempos. A banda sonora está feita, são 60 músicas originais. Podes ir acompanhando o progresso no nosso site. O link está na descrição do episódio. Não vou dizer um URL com ífanes em voz alta. Por agora, vamos publicar uma dessas 30 entrevistas a polícias. Para esta, não foi preciso violar ordens da Direção Nacional de Polícia de Segurança Pública, porque os dirigentes sindicais são dos poucos funcionários das forças de segurança com direito à palavra sem autorização prévia. Em agosto de 2021, o Ricardo Esteves Ribeiro entrevistou Alberto Torres, antigo presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, e Cristiano Correia, secretário nacional desse mesmo sindicato, a ASP. Não confundir com o Sindicato de Segurança Privada, exatamente com o mesmo acrónimo. É uma conversa sobre a história do sindicalismo das polícias em Portugal, editada, a bem da brevidade, desde o 25 de Abril até ao Movimento Zero. Podes ouvi-la agora. O meu nome é Cristiano Correia, eu sou agente principal da Polícia de Segurança Pública e simultaneamente sou o secretário nacional da IASP, que é o maior sindicato das forças de segurança. Alberto, posso pedir que se apresente também? O meu nome é Alberto Ribeiro Torres, fui dirigente sindical durante cerca de 30 anos, fui presidente também da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e neste momento estou na situação de aposentado e a olhar pelos netos. Explique-me quando é que foi para a polícia e porque é que fez essa decisão. Vamos começar pelo início. Eu ingressei na polícia em abril de 1978, na altura por acaso até estava desempregado. Que idade é que tinha? Tinha 24 anos. Nessa altura havia bastante desemprego no país. Eu era uma das pessoas que estava na situação de desempregado, embora tivesse começado a trabalhar com 11 anos de idade. E a partir dessa altura nunca mais parei. Onde é que estava no 25 de Abril? Onde é que estava? Estava a trabalhar. Casualmente, e trabalhava da noite. Casualmente, nesse dia de manhã, recorda-me que o patrão onde eu estava a trabalhar me chama a atenção, a mim e a mais 3 ou 4 trabalhadores, que éramos os que trabalhávamos nessa empresa, de que teria havido uma confusão muito grande em Lisboa, que ainda não se percebia muito bem o que é que tinha acontecido. Fui para casa descansar como qualquer ser humano, depois de uma noite de trabalho, e de facto só passado um dia ou dois é que me começo a perceber verdadeiramente aquilo que tinha acontecido. E como todos os jovens, ou pelo menos a esmagadora maioria, a verdade é que estive totalmente de acordo e aderi completamente ao movimento do 25 de Abril. Fazia parte de algum movimento? E toca a vir para a rua contestar como a grande maioria dos jovens, na minha aldeia, com algumas deslocações, digamos que com bastantes deslocações que fiz sozinho, em meio de transporte próprio, para as grandes manifestações que se realizavam aqui na cidade do Porto. De manifestações políticas, manifestações de organizações sindicais,
Eu cá estava em todas elas porque, pronto, também fazia um pouco parte daquilo que eu pensava que deveria acontecer. Estava que era preciso fazer a revolução. E claro, eu cá estava na rua também, ao lado de milhares e milhares de pessoas a manifestar-me a favor daquilo que estava a acontecer naquele momento. Qual é que é a sua aldeia? É uma aldeia que oficialmente é conhecida por Torno, no concelho de Lousada, ou seja, freguesia de Torno do concelho de Lousada, mas conhecida assim, digamos, um pouco pelo norte do país, é a Senhora Aparecida, porque fazem lá umas festas muito grandes, são muito conhecidas aqui por todo o norte, de maneira que é a Senhora Aparecida. Conte-me a história da ASP. A história da ASP tem muito a ver com, digamos, com a história da polícia. Como disse, eu ingressei na Polícia de Segurança Pública em abril de 1978 e nessa altura, nesses anos seguintes e 1 ou 2 anos antes, a Polícia de Segurança Pública abriu alguns concursos para a entrada de novos jovens na Polícia de Segurança Pública. E para nós jovens foi um grande choque quando ingressámos na polícia, ver como todos eram tratados, ver as condições de trabalho que tínhamos. Só para ter uma ideia, nós só tínhamos uma folga quinzenal e de vez em quando o responsável da esquadra, porque assim eu entendi e tinha poder para isso, até essa folga nos era cortada. E recordo-me de ter presenciado que alguns colegas meus queriam visitar as suas famílias e porque ou não tinham folgas porque eram poucas ou porque o responsável da esquadra lhe retirava essa folga, nem sequer tinham possibilidade de ir visitar a sua família, e às vezes não estamos a falar de colegas que estivessem assim a 300 ou 400 km de distância. Bastava cortarem-lhe a folga para que durante o mês já não pudessem deslocar-se para visitarem as suas famílias. Muitos deles casados, digamos a grande maioria, com filhos, e a verdade é que eram impedidos por força dos horários que existiam na Polícia de Segurança Pública, mas também por alguma repressão da própria hierarquia da polícia, eram impedidos de visitar as suas famílias. Depois, por outro lado, porque, como eu disse, eu já trabalhava, tinha trabalhado em vários setores da atividade, 5 ou 6 empregos, e para mim foi um choque muito grande chegar à Polícia de Segurança Pública e verificar que numa instituição que devia zelar, digamos, pelos direitos constitucionais, a verdade é que era a própria instituição que violava esses direitos, que impedia os seus profissionais de poderem ter um horário digno, ter condições de alojamento condignas, ter vencimentos compatíveis com as funções, ter um subsídio de risco, que ainda hoje está muito em voga. E daí nos levar, digamos, juntamente com alguns colegas, eles também formados durante o anterior regime, que se disponibilizaram totalmente para formarmos um grupo e daí ter nascido este grande sindicato que é conhecido pela ASP, conhecido pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. E que na altura era pró-sindical. E é este sindicato que está na origem do movimento que levou ao 21 de abril de 89, também muito conhecido aqui, digamos, conhecido mundialmente pelos secos e molhados. Explica o que é que foi esse dia. Olha, foi um dia, por um lado, de grande alegria, mas ao mesmo tempo com um misto de grande revolta por tudo aquilo que aconteceu.
porque nós somos pessoas pacíficas, somos pessoas que seguimos à risca, digamos, os regulamentos existentes na nossa instituição, somos cumpridores da lei e apenas estávamos a agir naquele dia, nem sequer estávamos na via pública, estávamos na Praça de Comércio. Quem se recorda deste tempo, a Praça de Comércio era um local para estacionamento de automóveis, por isso não estávamos a criar qualquer tipo de impedimento, única e simplesmente estávamos junto do Ministério da Administração Interna. Quantas pessoas estavam lá? Eu diria que estaríamos perto de 2.000 pessoas, idas de todo o país. Tínhamos, entretanto, procurado o diálogo junto da tutela da PSP, quer dos anteriores governos, e àquela data era Cavaco Silva que estava à frente do governo do país, mas também junto da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, na altura Comando-Geral, mas nem de um lado nem do outro recebíamos qualquer resposta no sentido de poder haver algum diálogo, no sentido de resolvermos alguns dos problemas que mais nos afligiam naquela altura. E daí não nos restou outra alternativa senão avançarmos da Voz do Operário pelos passeios, ordeiramente, em direção ao Terreiro do Paço, e aí começa o nosso protesto, digamos, contra o poder político instituído nessa altura. Tínhamos a percepção de que aquilo que aconteceu poderia vir a acontecer. O corpo de intervenção da Polícia de Segurança Pública estava mobilizado ali junto e estacionado junto à Câmara Municipal de Lisboa. Estavam também algumas ambulâncias, porque se previa que pudesse ocorrer ali um banho de sangue. Da nossa parte fizemos um apelo a todos os nossos colegas para que fossem para a manifestação fardados, mas desarmados. Há documentos escritos que testemunham isto que eu estou a dizer, mas a verdade é que no meio de tanta gente há sempre a possibilidade de um ou outro levar a sua arma. No entanto, do lado da polícia, e refiro-me concretamente ao corpo de intervenção, estavam dentro das carrinhas, bem armados. Na altura ficámos com uma convicção muito, muito segura de que estaria ali preparado um banho de sangue, com a intenção nítida de acabar com o movimento sindical que estava em força nessa altura no interior da Polícia de Segurança Pública. Felizmente... E essa intenção, achavam vocês, vinha da PSP, da direção da PSP? Essa orientação foi dada por parte do poder político, até porque continuou essa orientação. Durante muitos anos existiu na Polícia de Segurança Pública com um sem número de processos contra os principais dirigentes do sindicato, que visavam em algumas situações a expulsão deles da Polícia de Segurança Pública, digamos, o objetivo de decapitar a direção da ASP no sentido de amedrontar todos os outros e acabar com o movimento sindical na polícia. Mas dizia eu que ainda relativamente àquilo que se passou no Terreiro do Paço, foi preciso uma grande coragem da nossa parte, uma grande resistência, mas também uma grande consciência daquilo que poderia acontecer. Poderíamos perder tudo aquilo que tínhamos feito até ali, se eventualmente houvesse um disparo de uma arma da nossa parte. Felizmente isso não aconteceu. Eu recordo que foi preciso também de forma organizada da nossa parte, irmos junto àqueles colegas que estavam um pouco mais de cabeça perdida e em algumas situações até lhe retirarmos as armas para que nada de grave pudesse acontecer. E depois a parte mais triste é quando de facto vêm os canhões da água e
alguns colegas, digamos, também perderam um pouco, alguns colegas do Corpo de Intervenção. Portanto, colegas que estavam em serviço. Colegas que estavam em serviço. Convinha aqui fazer aqui uma pequena separação. É que algo que soubemos na altura, e isto corresponde à verdade, é que esses colegas foram mobilizados dentro, os colegas dos serviços administrativos, os que estavam nas cozinhas, digamos, os que estavam nos serviços de apoio, porque todos os outros eram nossos associados e se recusaram a participar naqueles acontecimentos. Então foram os cozinheiros com um canhão de água contra os processantes? Eles tinham formação, é assim, esse pessoal tinha formação, são profissionais da polícia, tinham essa formação, nessa altura, por uma razão ou outra, estavam em serviços de apoio e, como tinham formação, estavam à altura para pegar, digamos, nas armas que eram distribuídas ao pessoal do Corpo de Intervenção, e foram eles, com alguns oficiais, que vieram fazer esse trabalho, digamos, um pouco mais sujo, digamos, um pouco mais sujo. E é nessa altura em que começam também a aparecer os cães. Alguns dos nossos colegas, dos manifestantes, ficaram bastante maltratados. Eu próprio levei algumas cacetadas nas costas. Hoje já não me dói nada, mas levei. Fui mordido numa das nádegas, até que também levei um rasgão nas calças, mas tudo isto está ultrapassado, ficou logo imediatamente ultrapassado. Nada de odioso relativamente aos meus colegas do Corpo de Intervenção. São momentos, eles estavam ali a cumprir a sua missão. E depois de longo tempo, eu diria ali cerca de 1h30, 2 horas, de estarmos ali num combate, entre aspas, a ver quem é que saía vitorioso daquela situação, vimos a saber que os colegas que tinham sido convidados, que eram aqueles que faziam parte da delegação, para se dirigir ao MAI para entregarem, digamos, um caderno reivindicativo. Esses colegas acabaram por ficar detidos. Era uma situação que nós também mais ou menos já estávamos à espera que isso pudesse acontecer. A maioria dos dirigentes acabaram por regressar aos seus comandos, porque o polícia tem que cumprir horários e uma boa parte deles tinham que entrar logo à 1h, outros às 7h, de maneira que toca toda a gente a correr. Ainda foram molhados para lá, se calhar. Completamente encharcados, claro que sim, completamente encharcados, mas digamos que alguns de nós, percebendo que aquilo poderia acontecer, tivemos que ainda ficar por Lisboa. Tínhamos as coisas já mais ou menos preparadas para que no dia a seguir não tivéssemos de serviço, e tivemos que andar ali pelas rádios, na altura estavam muito em voga as chamadas rádios piratas. Tivemos a andar ali pelas rádios que nos deram uma mãozinha para mobilizar os polícias para que no outro dia estivessem todos em peso no tribunal onde os colegas iriam ser presentes. E aconteceu? Isso aconteceu, felizmente. Fomos bater à porta dessas rádios. Por outro lado, eles fizeram essa mensagem, estiveram muito solidários com a luta dos polícias, e o tribunal encheu-se de polícias no outro dia, o que levou, não por força ou qualquer uma outra pressão extra por parte dos polícias junto do magistrado que estava de serviço, mas porque o entendimento é que o crime, afinal de contas, não era assim tão grave, que acabou por mandar os polícias em paz. Sendo que depois a própria Assembleia da República, e também porque perceberam que este movimento não parava e que era preciso uma solução para o problema, então decidiram finalmente, depois daquele triste espetáculo dos secos e molhados, decidiram finalmente entenderem-se todos os partidos e criarem a Lei 690, que é uma lei que nos veio dar a possibilidade de criarmos associações de cariz socioprofissional,
ainda não é a lei sindical, ela só vem aparecer, a lei sindical só vem aparecer um pouco mais tarde, mas é em 1990 que a Assembleia da República criou legislação no sentido de nos dar a possibilidade de nos constituirmos enquanto associações de cariz socioprofissional. E aí já termos os dirigentes, podermos ter dirigentes associativos em todos os departamentos, podermos apresentar algumas propostas, participarmos também nas reuniões do Conselho Superior de Polícia e nas reuniões do Conselho Superior de Ontologia e Disciplina, de maneira que foi um pequeno avanço com o 21 de abril de 1989, obrigou a que essa lei fosse produzida e digamos que foi um pequeno avanço na luta pelos direitos dos profissionais, aquilo que aconteceu com o 21 de abril com a lei 690. Só em 2002 é que depois foi garantida a liberdade sindical da PSP, levando à criação de sindicatos do setor pela primeira vez. Em 1995, o Ministro da Administração Interna do governo de Cavaco Silva, Manuel Dias de Loureiro, disse no Parlamento: mais senhores deputados, enquanto defenderem um sindicato de polícia, não podem ser o governo. E vou dizer-lhes porquê. Porque hoje em dia a questão das polícias não é dar-lhes mais direitos, porque eles já estão consagrados na respectiva associação socioprofissional e na lei. Agora, quando os senhores defendem um sindicato da polícia, que não pode ter nem mais um direito, porque os senhores não podem atribuir-lhes o direito de negociação salarial nem o direito de greve, estão a dizer que para os senhores ser polícia é ter um emprego. Para nós, diferentemente, ser polícia é defender uma causa, é ter uma missão. É por isso, senhores deputados, que nunca quis nem quer um sindicato da polícia. Lembra-se dessas palavras? Eu lembro-me dessas palavras e lembro-me em 21 de abril de 89, Dias Loureiro ser o Ministro da Administração Interna, de maneira que quem diz estas palavras na Assembleia da República e está na repressão do 21 de abril de 89, de facto não pode mudar muito as suas ideias, porque se as fosse mudar, alguma coisa estaria mal. A verdade é que, se reparar, as coisas avançaram. Nós temos o sindicato com exceção do direito à greve, temos o direito de negociação, temos de participação no Conselho Superior de Polícia, reunimos com o Ministro da Administração Interna, embora, infelizmente, nem sempre com bons resultados. O que quer dizer que Dias Loureiro estava enganado quando fez essas declarações, esteve muito mal quando, em 21 de abril de 89, pôs polícias contra polícias, e isto só demonstra que os polícias, quer nesta altura, quer hoje, continuam a ser pessoas conscientes das suas obrigações, continuam a ser pessoas muito equilibradas, e que, apesar de alguns obstáculos que lhes foram criando ao longo dos tempos, eu acho que nesta altura, se o poder político, que é uma coisa que também acho quase impossível, mas se o poder político desse mais um passo no sentido de criar condições de alargar o direito à greve aos profissionais da Polícia de Segurança Pública, esse sim, durante todos estes anos, já deram mostra de serem pessoas conscientes, de serem pessoas responsáveis e de saberem gerir, digamos, os direitos que lhes são concedidos por qualquer uma das leis, mesmo se fosse o direito à greve. A seguir a esses governos de Cavaco Silva, o PS foi governo, aliás, Alberto Costa foi Ministro da Administração Interna. Ele foi o primeiro Ministro da Administração Interna a favor dos sindicatos da polícia. Eu diria que o Alberto Costa, em determinada altura do processo, foi uma pessoa que se mostrou muito compreensível relativamente àquilo que se passava na Polícia de Segurança Pública, mas também foi uma questão de momento. Repare que uma das manifestações que mais celeuma deu na Polícia de Segurança Pública no tempo do Alberto Costa, quando os polícias foram para a frente do seu ministério e alguns deles se sentaram no chão. É a primeira vez que isso acontece,
e é no tempo de Alberto Costa. Isto porquê? Porque se numa primeira fase ele se mostra bastante aberto, digamos, a uma certa evolução no sentido do sindicalismo na Polícia de Segurança Pública, a verdade é que depois foi mais do mesmo, fechou-se completamente, o processo não andava e não andava nas questões que tinham a ver com os direitos associativos, mas também com as condições de vida dos profissionais da polícia. E daí, em determinada altura, foi necessário também tomarmos esta posição junto ao Ministério da Administração Interna, e eu recordo esta parte, porque de facto é uma das situações mais marcantes, digamos, a seguir ao 21 de Abril de 89, é aquela em que nós tivemos necessidade de ir para a frente do Ministério da Administração Interna, e alguns dos polícias, não foram todos, é verdade, mas alguns dos polícias sentaram-se no chão em protesto contra o ministro Alberto Costa. Em 99 foi ao Parlamento a liberdade sindical dos polícias, votada contra pelo PSD e pelo CDS-PP. Só em 2001 é que votaram a favor, e depois em 2002 foi garantida a liberdade sindical. A direita foi sempre contra o sindicalismo? É preciso andarmos um pouco para trás, eu diria uns anos para trás, e isto para lhe responder à sua pergunta, porque há aqui um outro espaço, um outro tempo da história do sindicalismo na Polícia de Segurança Pública, que é a quando da primeira apresentação do primeiro projeto de lei, salvo erro em 1980, que é apresentado pelo Partido Comunista. E também nessa altura, por causa da apresentação desse projeto de lei, houve ali uma tentativa de uma certa colagem, ou tentarem fazer crer à opinião pública de uma certa colagem por parte dos dirigentes sindicais ao Partido Comunista, por causa desse projeto de lei que foi apresentado na Assembleia da República. Não havia qualquer colagem por parte dos dirigentes. É natural que alguns fossem admiradores do Partido Comunista como de outros partidos, do Partido Socialista, do CDS e de qualquer um outro partido, numa direção... Não sei se o CDS tem tanta história no sindicalismo como o Partido Comunista. E numa direção que é composta por polícias em todos os distritos, é natural que apareçam polícias de todas as ideologias, de todas as frações políticas. E digamos que nessa altura todos estiveram contra este projeto de lei que foi apresentado na Assembleia da República. O Bloco de Esquerda nessa altura ainda não tinha representação parlamentar. Todos os outros partidos, PS, PSD, CDS, estiveram contra este projeto de lei. A verdade é que da nossa parte continuamos a fazer o nosso trabalho, continuamos em contactos com todos os partidos com assento parlamentar. Nem sempre a porta dos partidos considerados mais à direita nos foi aberta. Digamos que a maioria das vezes nós enviámos ofícios para os partidos mais à direita e nem sequer recebíamos resposta, mas tal era a insistência da nossa parte que não houve outra alternativa senão chegarem a um consenso para resolverem esse problema, porque, como eu disse, a Lei 690 foi um primeiro passo, mas não resolvia o problema. E nós também não ficámos de braços cruzados, como se costuma dizer. Nós continuamos na mesma senda das nossas reivindicações, quer tocante aos salários, quer no tocante às condições de trabalho, quer relativamente aos direitos de negociação. E então eles também chegaram à conclusão, todos os partidos políticos chegaram à conclusão de que era necessário dar mais um passo em frente. Mas é preciso não esquecer que na última revisão constitucional
e o senhor certamente já chegou lá, mas alertava para esta questão, porque na última revisão constitucional, se por um lado deram a transparecer para a opinião pública que, afinal de contas, o problema do sindicalismo na polícia estaria completamente resolvido, por outro lado, criaram condições, por força da alteração à Constituição da República Portuguesa, de que sindicalismo sim, mas sem direito à greve. Essa era uma das perguntas que eu tinha, porque em 2001 o Bloco de Esquerda foi o único partido que não votou a favor da lei de liberdade sindical, absteve-se. O deputado Fernando Rosas disse na declaração de voto na altura que o partido mantinha, estou a citar, sérias reservas quanto às limitações que essa lei ainda apresentava, incluindo a falta de direito à greve. O direito à greve é hoje ainda uma luta dos polícias? Eu hoje estou aposentado e diria que de bom grado fazia greve. Porque não seria a primeira vez na minha vida que fazia greve. Por isso, se tivéssemos direito à greve e se conscientemente chegasse à conclusão que seria necessário fazer um dia ou dois ou meia dúzia que fosse de greve, eu cá estaria para enquanto profissional de polícia, para usar esse direito, não é? Mas também sei... Mas tem pena que nunca tenha feito greve enquanto polícia? Aqui e ali eu fui fazendo a minha greve, não é? Como é que isso se fazia? Fui fazendo a minha greve. Como é que isso se fazia? E os polícias no seu todo, sem que o poder político desse nota desse nosso passo, sabem perfeitamente que aqui e ali nós fizemos greve. Mas explique-me lá como é que isso se fazia. Digamos, em situações muito, muito, muito extraordinárias que espero que elas não voltem a acontecer na polícia, porque isso aconteceu algumas vezes ao longo do historial deste sindicato. Infelizmente nós tivemos algumas situações de alguns colegas que foram assassinados de forma muito dramáticas na Polícia de Segurança Pública, quando do exercício das suas funções. E tivemos uma ou outra situação em que colegas nossos foram presos, também na sequência da morte de uma pessoa, por acaso até foi aqui no Porto, em que nós tínhamos a certeza que esses colegas em nada tinham contribuído para que aquilo tivesse acontecido, para que essa morte tivesse acontecido, bem pelo contrário, como ainda há bocado falava o colega Cristiano destas situações, esta forma de atuar da polícia. Às vezes nós pensamos que, digamos que vamos para uma situação e encontramos uma situação completamente diferente. Depois desses colegas serem barbaramente agredidos, naturalmente foram obrigados a reagir e passado algumas horas, um desses cidadãos acabou por vir a falecer no hospital. E nessa altura nós fizemos uma coisa que não seria expectável, nem o poder político estaria à espera que isso acontecesse. Nós entregámos as armas. Em todos os departamentos entregámos as armas. Isso foi em que ano? E dissemos-lo claramente, só vamos sair para a rua em situações muito, muito extraordinárias. E aí vamos levar as armas. Por isso, entregamos as armas em situações muito extraordinárias. Sim, senhora, vamos para a rua, o cidadão não tem culpa daquilo que está a acontecer, mas a verdade é que neste momento as armas estão entregas nos departamentos policiais. Isso foi em que ano? 97, 98, em Évora. Como é que se chama a pessoa? Em Évora. Foi em Évora, ok. E com a prisão do agente Severino, digamos que foi a primeira vez, e depois mais tarde com
com a morte do Felisberto, também com a prisão de 2 colegas aqui no Porto, salvo erro, em 2001, 2002, de maneira que em situações, digamos, de grande dramatismo para os profissionais da polícia, era preciso dar respostas. Se pergunta, mas apelaram aqui claramente, digamos, à greve. A verdade é que cada um que entenda aquilo que quiser, mas para nós para nós enquanto sindicalistas, também não fizemos gala desta situação nessa altura, mas entendemos que foi um passo muito significativo no sentido de uma componente do direito à greve. Cristiano, o direito à greve é uma luta da ASP hoje em dia? O direito à greve tem que ser uma luta de qualquer classe, porque já há muitos anos que a greve está reconhecida, é um direito constitucional que está estabelecido. Outros organismos idênticos à própria polícia têm o direito à greve, por isso não há qualquer medo ou fantasma, se quisermos, hoje em dia, os polícias, neste caso os profissionais da Polícia de Segurança Pública, terem este instrumento que, queiramos quer não, é o instrumento de luta e de reivindicação mais acutilante, é um instrumento forte, digamos assim, porque nós achamos e percebemos até por esta evolução toda que houve na própria sociedade e até da própria responsabilidade dos próprios profissionais da polícia e até dos sindicatos, que esse instrumento, até por essa via, é mais do que adequado ser atribuído, até porque esse instrumento, estando ao alcance, devidamente regulamentado, como é evidente, terão que ser os sindicatos a perceber em que alturas e de que forma é que poderão recorrer a esse instrumento. Nunca nos podemos esquecer, por outro lado, que a greve, por si só, o instrumento de greve é um instrumento, não é um fim. O que se pretende, efetivamente, é que se atinjam, portanto, os desígnios da luta sindical, as lutas sucessivas pelos quais qualquer classe luta, porque essa mesma classe, quando faz greve, a classe que não quer fazer greve, ou as pessoas que não querem fazer greve, são elas próprias. Porque elas vêm-se obrigadas a recorrer ao instrumento da greve. Ora, o que é que se pretende dizer com isto? Por um lado, sim, o direito à greve, aliás, é uma das várias, portanto, reivindicações que esta atual direção pegou das direções antecedentes e continua com ela na ordem do dia ou na ordem reivindicativa, se quiser, vai continuar, porque achamos que não há qualquer problema ou motivo de maior para que os polícias não possam ter direito à greve. Depois, a forma como é, portanto, usada, os timings e em que conjuntura, caberá aos próprios sindicatos saberem, com a responsabilidade devida, usarem este instrumento. Não haver direito à greve é uma das razões porque, se calhar, uma das lutas que a direção do Alberto, e não só na ASP, tinha, o subsídio de risco, tem quantas décadas já? Talvez 3 décadas? Quase 4. Quase 4 décadas ainda não está cumprida. Possivelmente o direito à greve e o direito, portanto, a um subsídio de risco acompanham a gênese foram motivos pelos quais surgiu o movimento sindical. E até hoje, a IASP, portanto, atravessando todo este percurso de avanços e recuos, com situações legais que já falámos aqui, da alteração do próprio instrumento que temos neste momento, que é a própria lei sindical, com algumas melhorias numas alturas, com alguns recuos noutras alturas. O que é certo é que tanto o direito à greve, a reivindicação pela greve, como por um subsídio de risco, algo que contempla ou que assegura aquilo que se entende que é o risco para os polícias, está como mote para a própria, portanto, a liberdade sindical aos sindicatos começaram a ser criados também para poderem legalmente lutarem por estes desígnios, para poderem dar a cara por estes mesmos desígnios. Mas então porquê é que 40 anos depois ainda não está cumprido?
Porque a luta é um processo contínuo e que arrasta legislaturas, arrasta governos, ou seja, ultrapassa, melhor dizendo. E se calhar hoje tivemos estas semanas e estamos ainda na luta portanto, direito ao subsídio de risco à custa de homens como o Torres, que há muitos anos atrás colocaram esse desígnio como uma luta. E o pior que se poderia fazer, porque nem pode ser de outra forma, é pensar, bom, isto já tem muito tempo, já é uma luta que não, é exatamente o contrário. A luta, que se hoje for conseguida, se houver algum reconhecimento efetivo pela atribuição de um valor digno de suplemento de risco, temos que agradecer aos sindicalistas que há uns anos atrás lutaram por si mesmo. Primeiro, pela liberdade sindical, que permitiu, por sua vez, lutarmos por estes desígnios. Não interessa aqui perceber se tem 3, se tem 4 ou se tem 5 anos. É preciso perceber se é um desígnio que faça sentido para aquilo que são as aspirações, para aquilo que é a motivação, para aquilo que é o reconhecimento dos elementos da Força de Segurança. Achando que sim, estamos na altura, uma altura importante, histórica, que é a discussão formal, que nunca aconteceu até hoje, da negociação de um valor para compensar o risco aos polícias. Vamos esgotar tudo o que é possível para fazer nessa mesma discussão para que esse mesmo valor seja atribuído. Foi aprovado pela primeira vez no Orçamento de Estado, com votos favoráveis do PCP, PAN, Bloco, PSD, CDS e Chega, e votos contra do PS e abstenção da Iniciativa Liberal, a atribuição desse tal subsídio de risco para as polícias. Isto quer dizer que está feito, não é? Ganhou o movimento sindical. Não ganhou na medida em que o que se pretende é uma atribuição efetiva com um valor que se entenda que também seja adequado, até porque ainda não está fechada essa mesma negociação, na medida em que, se por um lado se puder observar que as reuniões de negociação possam ter tido o seu términos, vamos pôr isto como uma hipótese formal. Por outro lado, portanto, quem indicou, ou quem fez força, ou quem determinou a atribuição desse mesmo subsídio de risco, foram exatamente todos os partidos políticos que acabou de falar, os quais nós vamos novamente, portanto, contactar, e já o estamos a fazer, para que realmente eles verifiquem que aquilo que eles próprios designaram para que fosse uma realidade não passa de um valor simbólico que não é o valor que os polícias, e neste caso não estamos a falar, e bem, dos profissionais da PSP, estamos a falar dos profissionais da PSP, conjuntamente com os elementos da Guarda Nacional Republicana, em que entendemos que são duas forças idênticas, só os separa, digamos assim, de grosso modo, a área territorial de competência, porque todo o resto tem capacidade, digamos, idêntica para o fazer, ainda que uma tenha um cariz civilista e outra o cariz militar, mas isso dará certamente até para outra discussão, mas no fundo vamos, como se costuma dizer, e estamos a fazer, bater à porta novamente esses partidos, a dizer-lhes a eles que esta negociação não foi uma negociação, que até acaba por ser um desrespeito ao próprio trabalho e à própria decisão desses mesmos partidos na negociação de subsídio de risco. Por isso, como esta é uma verba que irá, portanto, vigorar para o ano de 2022, a partir de janeiro, entendemos que ainda há aqui uma margem considerável para, em sede até de negociação e de aprovação do Orçamento de Estado, que é aí que tem que ficar inscrita a verba, que ainda não está, até porque o próprio Orçamento de Estado formalmente ainda não começou a ser discutido. Por isso achamos que, se por um lado se podem ter esgotado as negociações formais deste valor, do subsídio de risco, por outro lado ainda há muita margem até à discussão do Orçamento de Estado para que os polícias vejam, aí sim, se o valor for um valor digno, ou então se essa mesma discussão nos possa trazer ou abrir a discussão de, no fundo, aqui uma melhoria das tabelas remuneratórias, porque no fundo estamos a falar de que os polícias por si só
têm baixos salários e pretendem esgotar, digamos assim, tudo aquilo que é a sua intervenção para melhorar as suas condições remuneratórias. São duas discussões completamente diferentes. O salário dos polícias e depois o subsídio de risco, que é uma coisa que advém, dizem vocês, da profissão em si que os polícias têm e não exatamente e que não é até, neste caso, vinculado ao seu salário, não é? Compreendo perfeitamente a sua observação, faz todo sentido, mas se quisermos separar as discussões até de uma forma mais académica para perceber do que é que se está a falar e para perceber as lutas que existiram para que fosse melhorada uma situação e outra, que outra não é melhorada porque nunca existiu, faz sentido. Por outro lado, no fundo, ao longo dos anos, e o Alberto Torres pode nos ajudar aqui até nesta própria discussão, infelizmente foi através de pequenos subsídios ou o aglomerar de uma pouca verba, de uma pequena verba aqui numa determinada situação ou noutra, que os polícias conseguiram de alguma forma ver melhorado o seu bolo global, digamos assim, o seu vencimento. Ora, uma coisa é o subsídio de risco, que não contivemos, mas estamos a falar de algo que irá acrescentar ao bolo remuneratório que ao fim de cada mês o polícia terá em casa, para si e para a sua família, para pensar cada vez mais no serviço policial, não é? Porque é para isso que ele é portanto, formado, e é para isso que a polícia existe, é para estar livre na sua essência, no seu pensamento, na sua disponibilidade para servir a sociedade, para proteger o cidadão, e não estar a pensar nos seus baixos salários e se vai realmente conseguir chegar ao fim do mês e pagar as suas contas. Agora, respondendo à sua pergunta e à sua observação, que é muito interessante, uma coisa é o subsídio de risco, segundo estava a dizer, outra coisa são as tabelas remuneratórias, é verdade, são duas coisas diferentes, que têm caminhos diferentes, que têm, portanto, abordagens diferentes e lutas diferentes, é verdade. Por outro lado, no fundo do que estamos aqui a falar é de melhorar a condição remuneratória, que há muitos anos na polícia as próprias tabelas remuneratórias não têm sido revistas, e é outro desígnio, se quiser, da própria ASP, a revisão efetiva das tabelas remuneratórias dos polícias. Mas o que é que se põe agora em cima da mesa? Põe-se em cima da mesa, por exemplo, a recusa ao serviço, entregar as armas, por exemplo? Isso coloca-se em cima da mesa? Coloca-se tudo aquilo que é legalmente expectável, desde a continuidade nas manifestações, pode-se pensar em alguma coisa mais acutilante ou até mais criativa, dentro de um quadro legal, evidentemente, mas depois também temos que perceber até que ponto é que os próprios polícias estão dispostos a lutar pelos seus direitos. E percebeu-se que neste momento eles estão predispostos à luta. Isso viu-se, que foi uma coisa praticamente nos últimos anos um pouco inédita, vermos ao acompanhar, portanto, estas manifestações em Lisboa, em todos os comandos a nível nacional, concentraram-se diariamente polícias à porta dos comandos a demonstrar esse mesmo descontentamento, sem tomar ali uma posição de força. Saíam do seu horário de trabalho, acabavam o seu turno, não têm direito à greve, para além de fazerem a sua missão e de cumprirem o seu horário de serviço, concentraram-se à porta do próprio serviço, num sinal de protesto. Aqueles que não se puderam deslocar ao Terreiro do Paço nestas sucessivas reuniões, tiveram à porta dos comandos. É uma questão que ninguém pode fugir a ela. A própria comunicação social, há muitos anos esta parte, o tema da segurança era um tema secundário, ou quase que não aparecia. A própria sociedade civil pouco ou nada comentava relativamente ao setor da segurança. Hoje em dia, à custa também do trabalho sindical e de mostrar este conjunto de argumentos que nós estamos agora aqui a falar, conseguiu-se colocar na ordem do dia o setor da segurança e os atores da segurança. O ator da segurança é o polícia. Isto é um bocadinho, se me permite, até para perceber um pouco, o futebol é aquela modalidade transversal e que toda a gente consegue perceber. No setor da segurança, o polícia é o jogador. É quem temos que dar condições para fazer o seu trabalho. É aquele que, se não tiver condições para fazer o seu trabalho, não vai desempenhar bem o seu papel e a sua missão. Podemos ter os treinadores, podemos ter o diretor desportivo, podemos ter o presidente, mas quem tem que estar, portanto, em condições para fazer o seu trabalho e quem tem que ter o foco e o apoio é o polícia. Por isso, nós queremos que os polícias, enquanto sindicato, é esse o nosso trabalho contínuo, tenham as melhores condições para desempenhar a sua missão. Quer seja a polícia que acaba de entrar agora para a polícia,
quer seja o polícia que esteja na unidade especial ou o polícia praticamente a conseguir a sua aposentação. A todos eles, a IASP, como o maior sindicato e mais responsável e pioneiro até no sindicalismo, é isso que quer proporcionar aos polícias. No final da concentração no Terreiro do Paço, no final de julho, onde tivemos os três lá, eu entrevistei um dos manifestantes, acho que se chama Brotas, não tenho a certeza, acho que é assim o nome, mas ele vinha vestido com uma camisola de Che Guevara. Eu perguntei-lhe o que é que se faz agora, no final da reunião. Ele dizia, eu estou a ler, estou a citá-lo: agora é endurecer a luta. Greve não fazemos porque não somos ilegais, somos polícias, mas se calhar ainda aparece aí uma gripe azul com todos os polícias doentes ao mesmo tempo. Essa é a tal criatividade que eu estava a falar há pouco. Por vezes temos que ser criativos, e isso ao mesmo tempo diz tudo e não diz nada, mas deixa no ar, isso vem no decorrer da tal predisposição que os polícias têm neste momento e que tem-se verificado para lutarem pelos direitos. E isso é engraçado, porque não deixa de ser acaba por ser engraçado essa tirada desse próprio colega, porque no fundo retrata aquilo para o que estamos disponíveis. Agora, nós, enquanto sindicato, temos que ter sempre uma coisa, e também acabámos por conversar um pouco sobre isso naquela altura, na própria placa do Terreiro do Paço. Um sindicato responsável não é a ASP, é um sindicato responsável, e depois nós entendemos que a ASP é um desses sindicatos responsáveis, não pode empurrar os elementos, não é, para situações de ilegalidade. Tem é que arranjar aqui uma forma, aqui uma criação, não é? Aqui algo criativo para que tenha contundência e ao mesmo tempo proteja os elementos. Nunca pode ser o próprio sindicato, mesmo verificando que os polícias estão predispostos, e ainda bem que estão, porque é disso que se trata, porque no fundo o sindicato é somente, e o somente é entre aspas, uma plataforma que ajuda os polícias a fazer valer a sua voz e as suas reivindicações. É pouco mais que isso, e o pouco mais que isso também é entre aspas, porque o sindicato tem que perceber, em primeiro lugar, o que é que está em causa e qual é a predisposição dos polícias para abraçar esta luta. Já percebemos que o argumento existe há mais de 20 anos e já percebemos que há a predisposição dos polícias para isso. Agora, aqui e acolá, podemos aqui encontrar aqui formas de, com mais estratégia, com maior visibilidade, ou não, ou até com surpresa, surpreendemos aqui e ali relativamente àquilo que pode ser a nossa postura em termos de ações de luta. Volto a dizer, da mesma forma que quem faz a greve porque é empurrado para fazer a greve e não quer fazer a greve porque quer atingir um fim, a nós também não nos dá nenhum contentamento, digamos assim, a todos os dias nos estarmos a manifestar, porque nós queremos é trabalhar, não nos queremos manifestar. O trabalho de polícia é trabalhar. Agora, o sindicato tem é que perceber, neste caso a IASP, que estamos a chegar aqui e temos que fazer isto porque algo não nos está a ser concedido, que já se entendeu por todos, desde os polícias, o setor político, até às instituições e até à própria sociedade civil, já entendeu e percebeu que esta é uma luta que o poder político, que é quem tenha o poder de decidir, tem que fazer um esforço, tem que entrar na dinâmica da própria negociação, que a própria ASP entrou quando iniciou o processo da negociação e apresentou uma contraproposta. Portanto, em registro de negociação e da dinâmica da negociação, por isso da parte dos responsáveis políticos esperamos que haja também aqui uma certa criatividade, porque ela é necessária. Ainda há 2 semanas, a 29 de julho, a página de Instagram do Movimento Zero, um movimento anónimo de polícia, escrevia: só existe uma solução, parar. A recusa ao serviço tem sido constantemente colocada em cima da mesa por porta-vozes do movimento. Aliás, nas manifestações onde eu tive, em todas elas, isto esteve em cima do debate. O Movimento Zero, não sendo um sindicato, é irresponsável? Primeiro temos que perceber o que é o Movimento Zero. Se não conseguirmos definir o conceito, o enviesamento ou o erro na nossa análise vai existir. Porque primeiro temos que perceber, desmistificar ou perceber ou tentar entender o que é o Movimento Zero, primeiro. Não é? E depois, aí sim, de percebermos
se temos aqui uma abordagem idêntica relativamente à definição e delimitação deste conceito, aí sim podemos partir de um ponto em que depois vamos aqui analisar mais em concreto. Temos que perceber como é que formalmente ou visivelmente ele surgiu e porquê, o que é que ele na realidade representa, e a partir daí poderemos fazer uma discussão com outra propriedade. Mas e o que é o movimento zero? Repare, todos os movimentos, ou melhor dizendo, todos os setores de atividade, independentemente de ser o setor da polícia ou qualquer outro, quando se verifica a passagem de um conjunto de anos, um tempo considerável, em que são percebidas as suas reivindicações por todos os setores e áreas que acabei por falar, os próprios polícias entendem e lutam por ele, a sociedade civil acaba por perceber, o poder político também, as outras organizações e outras instituições com responsabilidade também, a sociedade civil também, como estava a dizer, e depois, quando não vê, ao longo destes anos todos, esta luta, quando não vê algum resultado, ou que ao longo do tempo não se vá ao encontro de algumas dessas expectativas, naturalmente surgem outros movimentos que tenham a necessidade de romper com aquilo que é o decurso legal das coisas, porque começam a perceber que as suas reivindicações não são atendidas de qualquer forma. E portanto o movimento zero é fruto da ineficiência dos sindicatos ou da ineficácia dos sindicatos? Não, eu estava a tentar explicar que o surgimento de novos movimentos paralelos a movimentos formais surgem quando os decisores políticos e quem tem a responsabilidade política não vai ao encontro daquilo que são as reivindicações justas de uma classe. Neste ou caso, quando os sindicatos não conseguem atingir os seus resultados, não? Não, repare, os sindicatos têm os seus instrumentos de luta. Como falámos há pouco, não têm o direito à greve, levaria-nos a outra discussão. Se seria com a greve que ser outra discussão. Como eu lhe estava a dizer há pouco, os sindicatos tiveram a capacidade de colocar o tema da segurança e de colocar os problemas da segurança, até falámos há pouco da própria, chegou ao ponto da segurança privada, é interessante, nunca se falou da segurança, nem da pública, nem da privada, nunca se via investigação jornalística nessa área, e nesse prisma o vosso órgão de comunicação, do meu ponto de vista, está de parabéns, porque é uma coisa que pouco ou ninguém quer falar, pelos vistos. Os sindicatos têm a obrigação de falar, porque têm, e porque formalmente também conseguem fazê-lo. Têm a obrigação de dar a cara por estas questões, pelo setor da segurança, e se quiser até devem ter uma intervenção mais abrangente e não se cingir àquilo que é a segurança pública. Podem também e devem ter a sua opinião e as suas posições sobre a própria segurança privada e a evolução que tem que ter, a evolução que está a ter a própria segurança privada. Por isso, os sindicatos, como eu estava a dizer, conseguiram, e no caso o IASP, ao longo dos anos, colocar na agenda mediática, política, a discussão dos problemas dos polícias. Isso por si só não é nada, não é? É uma etapa muito interessante, porque só essa etapa é que depois leva a outra, que é o conseguir realmente os desígnios. Mas se não conseguirmos esta etapa de colocar na opinião pública, colocar nos órgãos de comunicação social o interesse nesta área, dificilmente as nossas reivindicações serão atendidas. E se agora temos um jornalismo alternativo a querer saber mais sobre as situações da segurança e os problemas que os polícias têm, porque no fundo também percebem que se os polícias tiverem problemas, isso também não é bom para a sociedade. Eu acho que isso não é uma vitória, mas é o chegar a um patamar, do nosso ponto de vista, enquanto caminho, enquanto luta, extremamente positivo. Como é que o Alberto vê o movimento zero depois de 4 décadas, 5 décadas de movimento sindical? Sou crítico. Eu sou crítico relativamente ao movimento. Eu chamo-lhe o movimento sem rosto. E sou crítico porquê? Porque, tal como em relação a todo o resto, eu vou estando atento e vejo o que é que se passa dentro da minha instituição, neste caso da PSP.
e procuro ver também o que é que se passa junto dos outros sindicatos. E enquanto sindicalista e de pessoa que nasci como sindicalista, embora já tenha pertencido a um outro sindicato antes de ingressar na Polícia de Segurança Pública, mas vou acompanhando aquilo que se passa ao nível de praticamente todos os outros sindicatos. E se nós repararmos bem no historial do sindicalismo na Polícia de Segurança Pública, digamos que ao nível das estruturas sindicais que vão aparecendo umas atrás de outras, eu diria que é quase caso único no nosso país. Não conheço outro. Haver quase 20 sindicatos, não é? 19, pelo menos 19. Se bem que num passado recente, com a alteração da lei sindical e com a questão da representatividade, essa expressão, digamos assim, destes sindicatos mais pequenos acabou por ser um pouco diminuída. Mas estava eu a dizer que é quase caso único nas instituições. E ainda para mais, se tivermos em conta numa instituição de polícia como é a nossa. 19 sindicatos. E todos eles, se repararmos, quando aparecem, todos eles aparecem com o discurso que é para fazer diferente, que é para fazer melhor, que agora é que vai ser, agora é que vão resolver os problemas dos polícias. E passados alguns meses, nós acabamos por verificar que, afinal de contas, é tudo o contrário daquilo que eles disseram, ou seja, é tudo o contrário. E vemos até, quem vive dentro da instituição, como é o nosso caso, vemos até alguns dirigentes sindicais que parecem quase chocadeiras a produzirem sindicatos. E se reparar, se estiver atento, há alguns deles que já não estão no sindicato, já estão no movimento sem rosto. Ou seja, passaram uma vida a lutar pelo direito sindical dentro da Polícia de Segurança Pública, e eu conheço alguns, pareciam ser pessoas sérias, não é? Com o tempo foram-se desviando daquele primeiro objetivo da criação de um sindicato forte, de um sindicato unido, de um sindicato para todas as categorias profissionais, foram-se desviando desse objetivo e foram, digamos, aparecendo em vários sindicatos. Ultimamente aparecem no Movimento Zero, no tal Movimento Sem Rosto. E aparecem com um discurso até antissindical. Eu fui a uma das manifestações do Movimento Zero à porta da Assembleia da República em junho de 2021. Aquela que durou 11 horas, alguma coisa assim do género. Eu tive quase do início até ao fim. E uma das coisas que eu vi no final, foi o único jornalista que estava lá até ao final, já estavam 10 pessoas, 20 pessoas mais ou menos, e já estava a fazer uma reunião a decidir será que vamos ou não continuar aqui, porque aquilo que pelo menos a mim me foi vendido foi que iam continuar até de manhã. Eu tinha levado malas e bagagens para ficar até de manhã também. E foi o único que ficou. Eu fui o único jornalista que fiquei até ao fim, mas portanto também foi o único que gravei essa reunião final. E nessa reunião final uma das coisas que eu ouvi foi uma das pessoas que estava lá a dada altura, quando diziam bem, nós afinal vamos para casa, mas vamos voltar e ainda com mais força, e havia uma pessoa que dizia: eu apelo à desmobilização dos sindicatos e a fazermos uma saída em massa dos sindicatos porque eles não nos representam. E eu queria perguntar se o Movimento Zero, se a maneira como vê o Movimento Zero é um movimento antissindical. Era isso era aí onde eu estava a chegar, porque eu também me apercebo deste tipo de discurso, não é? O escrito, o falado, também me apercebo de antigos sindicalistas, de gente que passou por vários sindicatos, que são as tais chocadeiras, não é? São as tais chocadeiras.
Ora, quando chega a este ponto, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que eu não estive nessas manifestações porque a minha idade e o tempo que tenho andado nesta vida vai-me dando para de forma antecipada perceber o que é que está em jogo, e nunca participaria numa coisa daquelas, com toda a sinceridade, nunca participaria. E nunca participaria quando fosse confrontado, por um lado, com aquela mistura toda. Não dá, não funciona. O que é que quer dizer com isso? Não funciona. Mas o que é que quer dizer com a mistura toda? O que quer dizer é que nós não podemos um dia andarmos a apelar à união dos polícias e depois todos os outros dias andarmos a destruir uns aos outros. E isso acontece. Queremos estar todos muito unidos, queremos estar todos muito fortes, e eu depois pergunto como é que se faz essa união. É destruindo-nos uns aos outros? É fragilizando-nos uns aos outros? E isso, infelizmente, é o que acontece na polícia. E acontece já há alguns anos atrás. E depois não é difícil, depois de todo este cenário, não é difícil, digamos, algum aproveitamento por parte de algumas pessoas, digamos, apelando à saída dos sindicatos, dizem mesmo, desvinculam-se, saiam, não fazem nada e não sei quantos e tal. E eu pus-me a olhar para aquelas manifestações em que se subiu as escadas da Assembleia da República, coisa que no meu tempo e no tempo de José Carreira, santinhos não, porque não chegámos a fazer manifestações ali naqueles sítios, mas no tempo de José Carreira fomos algumas vezes até à Assembleia da República. Quando eu vi toda a gente a subir ali pelas escadas acima, eu pensei, muito sinceramente, que iríamos, daquele conjunto que subiu as escadas, com aquela euforia toda, com aquela valentia toda, eu pensei que no final daquilo tudo iríamos ter alguns daqueles que subiram o escadario a saírem como ministros e como deputados e como outra coisa qualquer. Pensei nisto tudo e disse, pá, até que enfim que e de facto fecharem-se, ou melhor, aparecerem sem rosto aí através das redes sociais, aqui e ali com as propostas dos sindicatos, porque não há outras, melhores vencimentos, desbloquear as carreiras, melhores instalações, não há outras reivindicações para os polícias. Subsídio de risco são estes, não são outros. Admissão do Cabrita. Mas depois, admissão do Cabrita, mas depois não dar a cara. Isto pode parecer uma coisa de alguma coragem, mas eu diria que é de alguma cobardia, ou melhor, de uma grande cobardia. Porque se têm tanta certeza de conseguir tudo isto assim de um momento para o outro e sem qualquer tipo de esforço, por favor, deem a cara e venham à luta. Agora, lançar a confusão, como eles estão a fazer, para o interior das instituições, PSP, GNR e possivelmente outras, numa coisa que parece aqui de uma grande força, mas que depois faz-me lembrar aqueles balões que dá-se-lhe uma pequena picadazinha e eles ficam completamente vazios. É aquilo que este movimento para mim representa, não representa nada. Embora as pessoas, como estão um pouco desesperadas, e lá vamos nós aos vencimentos, ao subsídio de risco e por aí fora, não é? Como estão um pouco desesperadas porque ganham mal, tendem a uma certa colagem. Futuro para resolver este problema, ou melhor, soluções para resolver este problema não é fácil,
porque eles estão aí, as redes sociais é um espaço aberto para toda a gente, eles pelos vistos são bem ajudados para manobrarem aí as pessoas, neste caso os polícias, através das redes sociais. O governo tem aqui uma grande responsabilidade porque não dá respostas aos anseios dos polícias, e o Movimento Sem Rosto vai cavalgando aqui sem ter nada para oferecer, vai cavalgando aqui, digamos, o seu caminho. Deixe-me só voltar um bocadinho à questão da ida à Assembleia da República. Eu estava em casa e acho que na última manifestação, que já são consequências da primeira manifestação, da primeira em que se faz aquela subida ao escadario, eu estava em casa e, sou-lhe sincero, vieram umas lágrimas aos olhos. E vieram muitas lágrimas aos olhos, quer da primeira vez, quer da segunda, porque... mas principalmente da segunda, e senti uma grande tristeza que aquilo tivesse acontecido, porque quando o poder político põe aquelas grades à frente digamos, dos manifestantes, com aqueles blocos em cimento, digamos que para mim foi coisa nunca vista nem antes do 25 de Abril. Para mim é tratar os polícias, é colocar os polícias a um nível que em termos humanos isto nunca pode ter acontecido. É tratar os polícias como se fossem os piores bandidos que estavam ali. E se eu estivesse à frente de um sindicato, porque pelos vistos estavam lá todos, ou praticamente todos, e a manifestação até tinha saído da Baixa do Porto, eu, ao ter conhecimento de que estava montado todo aquele cenário, todo aquele tipo de segurança desnecessária, digamos, à frente da Assembleia da República, eu teria ido para a porta do Ministério da Administração Interna e teria-lhe dito que ele estaria mais no seu lugar. Claro que a direção da polícia também teve aqui algumas responsabilidades, o poder político mais ainda, porque são quem dão as orientações, mas aquela forma de tratamento relativamente aos polícias, para mim, que fui agente da polícia durante quase 30 anos, que fiz sindicalismo durante praticamente o mesmo tempo, para mim é uma coisa impensável. É tratar os polícias como se eles fossem marginais. E eu então deixava-os sozinhos. E a jaula era para os que estavam do lado de lá, não eram para os polícias. Inteligentemente era o que eu teria feito. Eu não teria ido para lá. A jaula era para alguém, menos para os polícias. Aquilo não é a forma de tratar polícias. Nem qualquer outro cidadão. Compreendo perfeitamente aquelas barreiras, que haja ali o mínimo de segurança. Agora, aquilo que foi feito aos polícias, do meu ponto de vista, nem antes do 25 de Abril faziam isso. E é pôr os polícias ao nível que eles não merecem. E não merecem porque todos os dias eles dão o seu melhor, e se foram para lá é porque não são respeitados por parte do poder político. O Movimento Zero é um movimento de extrema-direita? Nós, como eu estava a dizer há pouco, eu estou convencido que o Movimento Zero surge em reação ao célebre caso daquela ocorrência policial do bairro da Cova da Moura, e que depois verificaram os incidentes no interior, nas imediações da escola de Alfragide. Onde 6 residentes foram espancados. Sim, até há, portanto, notícias recentes agora do desenvolvimento do próprio processo. Do processo disciplinar dentro da PSP, de alguns dos agentes em que não foram condenados judicialmente. Sim, pelo menos a face visível ou a altura em que há uma maior visibilidade do próprio movimento verifica-se em reação, não é? Em reação, não é? Àqueles acontecimentos que, de alguma forma,
acho que baralharam até aqui um pouco a própria opinião pública, na minha opinião, porque era aquela tal história que estamos a falar há pouco. A polícia fala que estava a cumprir a sua missão, fala que por um lado é que foi, portanto, ali instigada ou que não foi deixado à polícia fazer o trabalho dela. Isto é a versão, grosso modo, e não entrando aqui em questões concretas do processo, porque não nos compete a nós, evidentemente. Por outro lado, do lado de quem foi, portanto, de quem foi alvo da intervenção da polícia, diz exatamente o contrário, que estaria na sua vida normal ou fazer algo que acharam que não era, que aquela intervenção não era adequada ou proporcional e queixam-se exatamente, se calhar, com argumentos contrários. Isto não deixa de ser um pouco típico aqui e ali, que é propagado hoje em dia, que é uma realidade hoje, que é diferente da realidade há 10, 15, 20 anos atrás, que são as redes sociais, e é quase o que conseguimos discutir casos em direto, que com a sua portanto, perigosidade que isto tem, estar a analisar um caso em concreto, em toda a gente ali na hora consegue ver e comentar. Depois no fundo vem-se a perceber, e depois mais calmamente ou mais friamente, quando se aborda aquele fenómeno, consegue-se perceber que há ali outro conjunto de situações que vão para além daquilo que são aquelas imagens daquele ângulo e daquela forma que foram obtidas e tornadas públicas. Ora, isso é um desafio novo, que a própria polícia tem que se adaptar. Antes da polícia tem que haver, se calhar, novos instrumentos, novas abordagens do ponto de vista da formação cívica, direitos humanos, ou até formação de intervenção policial. Acredito que possa ser por aqui o caminho. Por outro lado, melhor equipamento, reforço até do próprio equipamento para situações em que tenha que haver uma intervenção e uma reação, porque a prioridade, do meu ponto de vista, e acho que do nosso ponto de vista, será sempre prevenir que aqueles acontecimentos se verifiquem e que a própria polícia tenha a capacidade até de antecipar a ocorrência daqueles cenários. Agora, aqui é outra questão que eu acho que é fundamental, que é, por vezes os polícias têm aquela sensação que estão a ser injustiçados, que estão a ser maltratados, não diretamente pelo cidadão, pelo contrário. E que ao longo dos tempos chegam a um ponto que não vem uma saída, que não vem uma resposta, que demoram 15 anos a ir para a sua terra, que demoram mais 15 ou 20 a serem promovidos, que vêm colegas com processos disciplinares. Ou seja, um conjunto de coisas que na sua essência, na sua forma de sentir, não se sentem reconhecidos. E depois, quase que carregam em si os males da sociedade. Eu noto isto no dia-a-dia. Quer enquanto eu trabalho em Lisboa, como aqui no Porto, nos contactos que temos em termos sindicais, sente-se uma revolta nos polícias. E o importante aqui é perceber a origem daquela revolta. E não a revolta em si, e não o resultado da revolta. O que é importante é perceber a origem daquela revolta, porque muitos deles carregam em si os problemas da sociedade, os problemas da justiça, os problemas se calhar de falta de integração, outros problemas sociais. E a polícia, como é a face mais visível de um sistema de segurança formal, é o rosto mais visível, a polícia e o polícia, é o polícia que numa primeira instância, portanto, é o elemento que vai verificar e vai absorver a reação de todos estes males da sociedade. E tem a noção e pensa e ele é que é responsável por não resolver aqueles problemas todos da sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? Por vezes os polícias têm a noção de que têm que ser super-homens e resolver os problemas da sociedade. Não têm. Não têm. Porque a polícia é só, e o só é novamente entre aspas, uma esfera do controle social. Há muitas outras. Há a escola, há os grupos de pares, há um conjunto de instituições, há a parte da justiça, há a parte da ressocialização. Ou seja, nós, se quisermos, e academicamente conseguimos separar isto tudo, e que isto separa-se facilmente, o polícia, por vezes, fica incomodado quando um arguido num processo em tribunal é ouvido e vai primeiro do que ele embora do tribunal.
O polícia fica incomodado com isto. Mas isto é uma situação da justiça, não tem a ver com a segurança. Mas como é que isso nos leva à extrema-direita? E eu vou chegar lá. Eu tenho a convicção de que estas reações dos polícias, não é? Que são reações, não funcionam em ação, funcionam em reação. Depois, estas reações serão porventura aproveitadas por outras esferas para conjugar todo este descontentamento e canalizar todo este descontentamento para um caminho que nós entendemos que se calhar não é o mais correto. Porque se nós pensarmos, quando nós estamos a reagir, estamos sempre numa situação mais, portanto, inferiorizada, se quiser, ou não tão capaz, do que alguém que pensa sobre um assunto, vê os seus prós e contras, pondera, pensa no papel do polícia na sociedade e que ele é só polícia, e isto entre aspas, e que não tem que resolver, não tem que ser ele a resolver os problemas todos da sociedade. Tem que ser sim um elemento para dar segurança e para proteger a sociedade. Isso é uma questão. Depois temos a Feira da Justiça, temos outros setores que aí sim há outros atores. Já não é o ator polícia que tem que funcionar ali. Agora, para responder em concreto à sua pergunta, eu acho que independentemente de ser mais de extrema-direita ou não, porque depois é preciso perceber se todos estão conscientes do que é que realmente estamos a falar. Porque se formos, portanto, a tentar ir mais além e a pegar nestes próprios movimentos sem rosto ou mais radicais e tentarmos perceber melhor aquilo, temos ali sindicalistas, temos lá não sindicalistas, temos lá colegas mais jovens, temos lá colegas... E do que é que estamos a falar? As reivindicações são diferentes, querem fazer assim tão diferente daquilo que os sindicatos têm feito ao longo deste tempo? O Alberto Torres respondeu e eu concordo, talvez não. Se calhar será na acutilância das formas de luta. O Alberto Torres acabou por falar em 2 grandes manifestações arrojadas e que ele próprio se calhar até achou que foram até demasiado contundentes por terem sido organizadas até por sindicatos, e na altura não havia movimento zero. Não havia. Agora, portanto, não é um movimento de extrema-direita. Não lhe consigo... Não, é uma pergunta. Não lhe consigo responder essa pergunta. Não consigo, porque tínhamos que analisar em concreto. Eu falei como tinha dito, eu entrevistei bastantes agentes que falaram comigo anonimamente. Tenho a ideia que se não forem todos, quase todos eles, em alguma altura dos últimos anos, foram a uma manifestação, partilharam um post qualquer do Movimento Zero. Não há nenhum cartão de militância, portanto fazer parte do Movimento Zero é uma coisa que talvez não possa ser definida, mas estiveram junto do Movimento Zero em alguma altura, e quase todas as pessoas que eu entrevistei me disseram que no momento em que perceberam que o Movimento Zero se ligou facilmente ao Chega e ao André Ventura até vestiu a camisola, literalmente vestiu a camisola do Movimento Zero, disseram, bem, para isto eu já não quero, não era isto que eu queria, eu juntei-me a isto por causa destas reivindicações e porque eu queria vê-las construídas e as minhas demandas alcançadas, mas eu não para isto já não quero, e saí. E aquilo que eu pergunto é se essas ligações existem também na vossa cabeça, se as ligações entre o Movimento Zero, André Ventura, Chega ou outros movimentos de extrema-direita são óbvias ou então não, foi apenas um aproveitamento político. Deixe-me ver se eu ajudo a... Eu quando ingressei na Polícia de Segurança Pública, como já lhe disse, em 78, vinha encontrar pessoas, quase todas elas, do anterior regime. Por essa lógica, eram todas do anterior regime. É verdade que, relativamente à democracia, relativamente aos partidos mais à esquerda, relativamente ao próprio movimento sindical que foi aparecendo devagar, conquistando o seu terreno e não sei quantos, havia alguma hostilidade da parte deles. A compreender esta situação,
vinham de uma situação em que tinham poder, tinham força, e há de reparar que neste tipo de discurso fala-se muito nisso. Queremos força, não temos poder, não temos força. Fala-se muito nisso. Não temos apoio, andamos aqui sozinhos. E o que se esperava, que de certa forma correspondia à verdade, era um bocado isso. Com o passar do tempo, ouvi muitas histórias até assim um bocado complicadas, de colegas que estiveram lá fora nas ex-colónias. E às vezes punha-me assim a olhar para eles, tinha-os como colegas do coração, que era o mesmo, não é? E dizia cá para mim como é que este ser humano é capaz de ter feito isto. Como é que é capaz de ter praticado determinado ato. Não vou falar assim nada em concreto, porque acho que o tempo já lá vai, e não vou falar em casos concretos. Mas ficava assim um bocado arrepiado. Como é que este ser humano, que é um tipo extraordinário, é capaz de ter colaborado e é capaz de ter praticado este ato? Bem, o tempo foi passando, nós enquanto sindicato fomos fazendo o nosso trabalho, através digamos, da nossa informação, produzíamos muitos comunicados, falávamos de tudo e mais alguma coisa, e uma boa parte desses colegas que eram antissindicalistas, anti-esquerda, e eu digo anti-esquerda, anti-PS, anti-PC, anti-não sei quantos e tal, tudo que fosse para a esquerda, pá. Com o passar do tempo, tudo isto se foi ultrapassando. Muitos deles tornaram-se sócios do próprio sindicato. Eles não aceitavam, passavam as manifestações aí da rua de sindicatos, e na altura era vulgar, não direi diário, mas com muita frequência, manifestações dos sindicatos, e eu via as reações deles relativamente aos sindicalistas e aos sindicatos e às pessoas que se manifestavam. Era uma coisa até assim um bocado incomodativa, não é? E não respondiam à palavra camarada. E então para mim, bem, era uma coisa assim um bocado... Bem, com o tempo essas coisas foram se ultrapassando, muitos deles acabaram por se ir integrando e foram compreendendo a situação. Neste momento, há de reparar que, relativamente a algumas das frases que eu acabei por referir, elas andam aí nas redes sociais, e a verdade é que há quem esteja a aproveitar muito bem desta situação. Eu diria-lhe que era impensável o senhor deputado André Ventura entrar numa manifestação promovida por sindicatos, e isto à frente da Assembleia da República, ter dito as palavras que disse: este tipo de sindicalismo tenho dias contados. Está escrito, eu não estou a inventar nada, está escrito. Este tipo de sindicalismo tenho os dias contados. São as primeiras palavras que ele diz. Era impensável ele tomar uma posição destas aqui há 20 anos atrás. Era impensável. Porque as pessoas presentes davam-lhe ali uma grande assobiadela, e ele, falando portuguesamente, metia o rabinho entre pernas e ia à vida dele. A verdade é que ele nesta altura fez o que fez, do meu ponto de vista, mal, aproveitando-se ali de uma situação de descontentamento ali de muitos milhares de profissionais das forças de segurança. Tomou a palavra, digamos, capitalizou ali algum descontentamento que existe, digamos, em todas as forças de segurança, e muitos deles terão, digamos, ido um pouco naquela onda.
Muitos deles terão ido um pouco naquela onda. Eu diria que o André Ventura nunca fez um comício tão grande como aquele, não é? Se os polícias estão, digamos, encostados aqui à direita, eu diria que não, porque felizmente são pessoas conscientes, que alguns deles o André Ventura estará a capitalizar algumas simpatias por causa das posições, digamos que aquilo espremido depois não dá rigorosamente a nada. Eu admito que alguns polícias, alguns profissionais das forças de segurança, não só polícias, mas como outros, que estarão a embarcar um pouco nesta onda. Diria-lhe que isto não é, esta situação não é nova nas forças de segurança. Nós tivemos aí um outro fenómeno também na política, que se chamava Paulo Portas, que em determinada altura também capitalizou exatamente mais ou menos os mesmos termos no interior das polícias, quando se dirigia aos velhinhos, quando se dirigia aos agricultores, aos pescadores, não sei quantos. A verdade é que quando teve possibilidades de ir para o governo, que eu saiba, ele nunca foi ministro das polícias, e que dava um jeitaço, não é? Face aos compromissos que assumiu com os polícias, ou pelo menos às promessas, dava um jeitaço, mas passou ao lado, seguiu outros caminhos, e aquela ideia entre os polícias de que ele estaria ali, que seria o salvador e que iria resolver alguns dos problemas, isso nunca aconteceu. Como estamos nesta situação agora, também estou convencido que também não vai acontecer, porque quando chegar à altura, se chegar, de assumir os seus compromissos, vai fazer exatamente como fez Paulo Portas, e não vai resolver problema absolutamente nenhum. Para terminar, eu diria que na polícia, felizmente, no seu todo, e eu não conheço os mais novos, claro, conheço, já contei aqui um bocadinho a história do passado, conheci muitos polícias, viajei muito aí pelo país todo, praticamente corri todas as esquadras, conhecia muito bem o pensamento dos polícias, são pessoas muito equilibradas. Agora, esta tendência para, através do movimento zero, eles se radicalizarem, eu diria que isto é um pouco, por um lado, alguma desconfiança relativamente aos sindicatos, porque já não têm força para resolver o problema, não é? E é a forma que eles veem de, digamos, hostilizarem o poder político. Se é a forma mais correta, eu, como já lhe disse, acho que não, porque voltando um bocadinho atrás, os polícias, neste caso os sindicatos, têm algumas limitações nos seus poderes enquanto sindicatos. Não têm direito à greve, digamos que seria aqui a expressão máxima, e por isso tem aqui tem, digamos, as suas capacidades bastante limitadas. Se em determinada altura esticam a corda de tal maneira que não têm mais para onde esticar, e este subir das escadarias e não sei quantos e tal, ir até à porta da Assembleia da República, aquilo foi esticar, não dá para esticar mais, não dá. Agora, a partir daqui, o que é que eles vão fazer? Breves atualizações, porque isto já foi gravado há 2 anos. O Movimento Zero anunciou no ano passado que se ia extinguir por falta de adesão dos elementos da PSP e da GNR. E já acabaram as negociações sobre o subsídio de risco. O governo fixou o valor, 100 euros, sem chegar a acordo com os sindicatos.
E também foi assim, sem a concordância dos representantes dos trabalhadores, que atualizou as tabelas salariais das polícias, aumento de 90 euros para os ordenados mais baixos da PSP. Perguntei a Paulo Portas sobre as críticas de Alberto Torres, o antigo líder do CDS, diz que prefere não entrar em polémicas, portanto não reage. E perguntei a André Ventura exatamente sobre o mesmo. O presidente do Chega, cito, diz que graças a Deus os polícias já não dão grande valor a estes comunistas e socialistas que querem representar os polícias. Acha que a classe começa a acordar e a ver que as forças sindicais e políticas tradicionais falharam na defesa dos polícias, dos seus direitos e da autoridade que deviam ter e não têm. Já a Polícia de Segurança Pública não respondeu à hora a que estou a gravar, o prazo que lhes tínhamos dado. Acrescentaremos ao site se chegar uma resposta entretanto. Esta entrevista foi feita e preparada pelo Ricardo Esteves Ribeiro. Eu, Nuno Viegas, fiz a edição e recolhi o contraditório. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som. A imagem é da Joana Teresa Batista. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Luís Marquês, Fred Rocha, Maria Almeida e Margarida David Cardoso. Começámos há mais de 4 anos a trabalhar nesta história e isso é um privilégio enorme, impensável para jornalistas em Portugal. Não conheço outra redação no país onde fosse possível. Mas só com este tempo se consegue fazer histórias com a profundidade que vais ouvir daqui a uns meses, quando lançarmos esta série. Se acreditas em jornalismo feito com espaço para pensar, junta-te à comunidade Fumaça em www.fumaca.pt/contribuir. Faz uma doação. Ajuda-nos a ser a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelas pessoas. Até já.